Era uma sexta-feira para virar sábado, né? Então, aquele dia não seria o meu plantão, né? Mas em virtude de um colega participar dos festejos de carnavais, então ele pediu para mim fazer o plantão dele. Aí nessa noite eu fiz esse plantão para ele e na madrugada, né, por volta das 13h30 da manhã, foi o momento então que as sirenes tocaram, né? E foi o momento que então a gente levantou, que no momento a gente estava descansando, né? E deslocou para a ocorrência então. Chegando no local, eu desloquei então com o caminhão, que é o segundo carro, que dá apoio, né, à viatura da ambulância. Primeiro carro a deslocar nesse tipo de ocorrência sempre vai ser ambulância, né? Chegando no local lá com o caminhão, eu posicionei já o caminhão de maneira segura, né? E nesse momento já a guarnição que deslocou primeiro da ambulância já vinha retornando quando fez então esse primeiro contato com a cena do acidente, né? Tomando conhecimento da real situação de que se encontrava. E eu lembro que o soldado Mota, então, que naquele momento conduzia a ambulância e já tinha tomado ciência da situação, né? Veio ao meu encontro e me disse: "Ó, Raiman, vamos ter que acionar tudo que nós tiver de recurso e recursos adicionais, acionar as polícias, tanto elas militares como polícias rodoviárias, também secretarias de saúde, enfim, o que nós tiver de órgãos que nós puderem nos dar apoio, vamos ter que acionar porque a situação realmente é trágica, é caótica." Foi quando então eu subi no caminhão e instalei a torre de iluminação. Aí quando eu acionei então o interruptor, né, que a torre se acendeu, eu pude também ver a real situação de como se encontrava a cena do acidente. Realmente uma imagem assim chocante, vendo aquela carreta, aquele bitrem, né, bitrem com placa de Pelotas, que possivelmente ele tenha tombado antes do impacto, né, pelo que a gente constatou naquele dia. E logo atrás dele, ao lado dele, então, estava esse ônibus também capotado, lateralizado, né? E com uma carga grande de madeira, toda ela espalhada sobre a pista, madeira que adentraram no ônibus também, né? Uma cena assim bastante chocante, até mesmo para nós que já fizemos parte dessa instituição. No meu caso, há praticamente 30 anos já, né? Mas uma cena, para mim, talvez a mais chocante dentro desse meu período de 30 anos na corporação, né? E quando então, depois de ter instalado essa torre de iluminação, eu também fui até a cena para visualizar também e começar os primeiros atendimentos. Foi quando assim uma das cenas que me chocou muito naquele primeiro momento, quando eu subi naquela carga de madeira que estava espalhada sobre a pista, eu me deparei com um senhor também que estava quase que daria para dizer uma posição de a cavalo sobre umas ferragens do ônibus, então destruído, para assim dizer, naquele momento, pedindo por socorro, né? Implorando socorro. Mas eram centenas, ou melhor, dezenas de vítimas ali pedindo e implorando por atendimento, por socorro, que esse primeiro momento a gente faz então uma varredura, né? Faz uma checagem da cena como um todo, né? E assim fazendo uma triagem daquelas vítimas que necessitam o atendimento imediato, né? O primeiro atendimento. Aí quando eu cheguei no local que eu vi o tamanho do acidente, né? Então a gente se aproxima da pessoa que está gerenciando o local, que naquela época lá era o Tenente Ribeiro, e daí que ele me orientou para mim ir até dentro do ônibus ajudar o pessoal que estava lá, né? Que era o Sargento Raima, o Neudir, e mais o outro pessoal que estava lá dentro. E daí que eu comecei a ajudar eles a dar a continuidade de retirar o pessoal lá dentro. Eles já tinham acesso feito, que é como foi reportado anteriormente aí pelo Sargento Raima. E daí que eu comecei a ajudar eles a retirar, que tinha que retirar as pessoas já em óbito, as pessoas machucadas.
que a gente faz uma seleção, né? Começa por mais grave aos os com menos ferimentos e tal. Mas nesse acidente aí, não tinha como nós fazer isso aí, porque era todo mundo agrupado, mais na frente do ônibus. Então a gente tinha que ir retirando os bancos, e um por um, para ir chegando nas pessoas com mais gravidades ou menos, assim. Então a gente ia retirando do fundo do ônibus até chegar na frente do ônibus para retirar todo mundo. Depois de ter retirado já vários assentos e várias vítimas, a grande maioria delas também já em óbito, a gente se deparou então com um menino, com um garoto aí que podia ter seus 3 a 4 anos. Eu lembro do nome dele ainda hoje, que era Leonardo, né? Esse menino, quando a gente moveu esse assento, ele quase que imediatamente gatinhou e se posicionou na posição de pé, né? E solicitou o apoio nosso que a gente fosse retirar ele daquele local, né? Então foi assim, da parte trágica do acidente ocorrido, foi um momento assim de grata felicidade de ter encontrado uma vítima, uma criança. Eu estava no ônibus, daí eu só escutei um estouro. Daí eu não me lembro mais nada. Só me lembro que tinha tipo uma luz branca assim, e daí veio os bombeiros. E daí eles me pegaram, e daí começaram a me levar, e eu ficava pedindo da sandália. Eu tava aqui, ó, debaixo desses bancos. Pela parte da manhã, 7 horas da manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o rádio, né? Uma rádio Guaíra de Santa Rosa, que é vizinho lá do nosso município de Giruá, onde que dava as primeiras notícias de uma tragédia acontecida em São Miguel do Oeste, mais precisamente em Descanso. E aquilo me chamou a atenção, não sabendo dos fatos, né? E comecei a acompanhar as notícias da tragédia e quando me toquei, eu percebi de que o meu irmão e minha cunhada poderiam estar junto com o meu sobrinho naquele acidente. E aqui foi um momento muito difícil, né, para acompanhar naqueles momentos, né? Pegava o telefone celular, ligava para o meu irmão e ninguém chamava, ninguém atendia. E naquele momento, através de mais informações, a gente acabou percebendo que a rádio também já anunciava mais de 20 mortos naquele momento. Foi um grande desespero, né? E aí começou então a busca, né, de sobreviventes, quem realmente tinha falecido naquele momento. Foi muito triste naquele momento, com a expectativa, sem saber se meu irmão e minha cunhada, o Leonardo e os meus amigos que estavam naquele ônibus, quem estava vivo, quem realmente teria falecido. Mas durante o caminho a gente já ouve as notícias, né, de que havia o falecimento, né, do meu irmão e da minha cunhada, e com a expectativa, não tinha notícias, né, do menino Leonardo, e quando a gente chegou praticamente no local do acidente, eu fiquei sabendo que o Leonardo tinha sido resgatado pelos bombeiros, então foi um alívio para mim naquele momento. É uma bênção de Deus, porque no momento que eu percebi de que o Leonardo estava vivo, mesmo perdendo meu irmão, minha cunhada, eu me alegrei, porque era um menino, né? E quando cheguei até o hospital e realmente vi da forma que ele se encontrava, que se encontrava bem, né? Só com algumas escoriações no rosto, né? Realmente, com toda a tristeza, ainda foi uma alegria. Hoje é um filho amado, né, por nós, né? Os 2 filhos que eu tenho, o Anderson e a Andressa, então está compondo a nossa família hoje. Logo no começo, né, eu lembro como se fosse hoje, naqueles momentos, né, embora tenha passado 10 anos, né, fazendo agora, em torno de 4, 5 meses, quando o Leonardo me chamou pela primeira vez de pai, né, me chamou muita atenção isso, né, nós já estava tratando ele com um psicólogo, né,
E a psicóloga daí nos informou, deixe ele bem à vontade, da forma que ele conduzir. Se ele te chamar de pai, você vai ser o pai. Se chamar de tio, permaneça como tio. E assim ele conduziu, né, com tranquilidade, um pouco assustado no início, né? Mas depois pai e mãe para ele foi com maior facilidade e hoje é o nosso parceiro, nosso amigo, né? Já é um grande trabalhador do campo. Há 10 anos, essa curva na linha Santo Expedito em Descanso não é mais a mesma. Aquela madrugada do dia 5 de março ficou na história da comunidade regional. Um ônibus que saiu de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, e seguia para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, colidiu frontalmente com uma carreta com placas de Pelotas, no Rio Grande do Sul, deixando 27 mortos e mais 16 feridos. Nós estávamos dormindo, era 3h15 da manhã, escutamos um forte barulho, assim a casa, as vidraças tremeu, sabe, do estrondo que deu. Daí eu chamei meu marido e disse, olha, deu um acidente. E nós levantamos, ele pegou a lanterna, fomos para fora, já vimos que tinha dado acidente, tinha gente pedindo socorro ali na estrada, que caíram para baixo. Daí eu peguei o telefone e já liguei para a polícia. E ele foi socorrer as vítimas. Já tinha bastante gente vindo ao encontro, né? Que caiu bastante ali na estrada de baixo, né? Daí a gente procurou ajudar, né? Da maneira que dava, né? Ajudar. Não tinha nem como chegar no ônibus, né? Porque era muita tábua espalhada. E só gente gritando e pedindo socorro. Eles só pediam socorro, me tiram daqui, mas não tinha acesso para entrar no ônibus. Um me pediu água, estavam tirando ele do ônibus e levaram para cima das tábuas, ele me pediu água. E quando eu fui para alcançar a água, ele, não sei se ele desmaiou, morreu na hora, sei que os bombeiros disseram se retiram, que daí já vieram com a maca e levaram. Em meio à destruição do veículo e do cenário assustador, Inês e populares que auxiliavam na busca encontraram em meio àqueles escombros uma luz de esperança. Eu tinha um rapaz, até estava posando aqui, era namorado da minha filha, ele disse, tem uma criança. E daí, porque lá eles tinham que tirar as pessoas por cima do teto, né? Eles tiraram por cima, porque ficou pendido, não tinha como tirar. Eles cerraram o ônibus e daí ele me alcançou essa criança. Né? Quando eu tirei, ele me alcançou a criança, ele dizia, eu quero a minha sandalinha que a minha Dinda me deu. Daí ele disse, calma, depois nós vamos achar. Daí eu entreguei para um bombeiro essa criança. A gente sentiu muito, sabe, porque daí o pessoal começou a vir de lá e começou a dizer, ó, os pais do Leonardo faleceram os dois, só ficou ele. Daí eu conversei com uma enfermeira também do regional e ela me disse, ele só quer ir lá no local do acidente que o pai e a mãe estão lá. Ele só falava que ele queria voltar ali, que o pai dele e a mãe estavam ali.